Muito boa noite, sejam bem-vindos à 12ª edição do AgriTalks. Eu, Lilian, pela Câmara Ciesp-Fiesp, quero agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo. Agradecer especialmente ao professor Cláudio, em nome da PUC São Paulo, pela colaboração e por nos propiciar convidados de prestígio. Hoje a gente vai falar sobre arbitragem e direito do consumidor. O Dr. Yuri Leite vai conversar com a professora Suzana Catapreta e com o Dr. Luciano Tim. Passo a palavra, então, para o professor Cláudio, agradecendo também à ABARB por todo o apoio que tem nos dado. Muito obrigado, Lilian, muito obrigado à Fiesp por todo o apoio a esse projeto que tem se mostrado extremamente vencedor, extremamente legal. A comunidade arbitral, principalmente estudantil, está gostando muito desse nosso programa e hoje vem como quase que um spin-off de algumas das últimas discussões que nós tivemos sobre a lei da liberdade econômica, a importância das relações de consumo e a eventualidade de uma arbitragem que possa ajudar a desafogar o judiciário ou trabalhar questões tão tidas como sensíveis. Será que essa nossa arbitragem funciona? Será que ela tem que se adaptar? O que precisa acontecer? E, para isso, nós vamos convidar alguns dos maiores especialistas na área. O Dr. Luciano Tim, um dos maiores conhecedores do Brasil de direito econômico e que esteve os últimos 2 anos praticamente à frente da Senacom. E a nossa querida professora Suzana Catapreta, uma das grandes estrelas do direito consumidor da PUC São Paulo, e não menos interessado, mas muito estudioso, o nosso querido Yuri Leite, que vai moderar esse evento. Então, muito obrigado a todos. Passo a palavra ao Yuri. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Lilian. Obrigado, Fiesp. Obrigado a todos que permitiram esse evento acontecer, me convidaram aqui para moderar, os doutores Luciano Tim e doutora Suzana Catapreta. Então, a ideia, acho que hoje, é discutir um pouquinho sobre a arbitragem nas relações de consumo. Para inaugurar e entender a importância do direito do consumidor hoje no Brasil, eu só queria inaugurar com algumas pequenas estatísticas que eu peguei do CNJ recentemente. E a que mais me chamou a atenção é, ano a ano, quantidade de casos no judiciário hoje, novos casos sobre relação ao direito do consumidor. De acordo com as estatísticas que eu tenho aqui, em 2018 houve 234.580 casos novos relacionados ao direito do consumidor, e em 2019 isso quase triplica para 679.390. Hoje, no Juizado Especial Cível, 14,20% dos casos são relacionados ao direito do consumidor, e na esfera estadual, nas turmas recursais, cerca de 16% são exclusivamente relacionados à responsabilidade de fornecedores e indenização por danos morais. Então, temos aí um direito do consumidor ocupando números relevantes na discussão dos nossos juízes nas nossas cortes nacionais. E gostaria de fazer uma primeira pergunta aos nossos debatedores sobre a Lei de Arbitragem e o Código de Defesa do Consumidor. E se vocês entendem que esses dois quadros legislativos promovem o desenvolvimento efetivo da arbitragem para as relações de consumo. Suzana, você quer começar? Eu teria talvez alguns comentários, talvez iniciais, sobre essas estatísticas e talvez algumas coisas que passem despercebidas antes de talvez entrar estritamente no tema da arbitragem nas relações de consumo. Você me permitiria, Suzana, começar aqui nessa parte? Claro, aqui, como já me foi avisado, é uma conversa, né? E a gente vai tentar tirar o máximo disso de uma maneira informal. É um prazer enorme. Gostaria muito de ouvi-lo, por favor. Bom, então, boa noite, Suzana, boa noite, Yuri, e a todas as pessoas que nos assistem. Agradeço aqui o convite.
do professor Cláudio, portanto, PUC, CIESP, enfim, e todas as demais entidades que me fugiu a sigla, é tanta sigla hoje que eu acho que eu estou ficando velho. ABARB, Yuri, me ajuda aí. O nome dessa é ABARB, tá. Tudo bem. Bom, tem algumas coisas que dentro da minha preocupação acadêmica, que é trabalhar um pouco com dados e chamou atenção nesse estudo. Quer dizer, tem um volume grande de processos relacionados à defesa do consumidor. A gente pode ver isso como positivo, ou seja, há um acesso à justiça e os consumidores estão tendo esse acesso, foi a aposta da Constituição. Tem um lado, tem o outro lado, o lado de que se você amplia demais o acesso, daí as cortes ficam sobrecarregadas, e o Brasil é um caso único de demandas em geral, né? E consumidor não é diferente. E aí o tempo para o consumidor resolver o problema dele fica muito alargado, ou seja, 3 anos, parece que é o tempo médio, 3 a 4, segundo o CNJ, para o juizado especial resolver. Isso acaba criando um ambiente que até, de alguma maneira, estimula que empresas não cumpram espontânea lei esperando ser processadas, e no fundo não é desejável. O professor Kazuo Watanabe sempre defendeu que acesso à justiça não é necessariamente acesso ao judiciário, sim é uma forma de resolver disputas adequadamente ou eficientemente. O que talvez não esteja muito claro claro, para quem é de análise econômica do direito, sempre fica a pergunta de quem paga a conta, né? Porque quando você tem uma justiça gratuita, não é gratuita, né? Nada, a menos que todo mundo trabalhe de graça, mas não é o caso. O juiz recebe, o advogado recebe, o serventuário recebe, então alguém paga essa conta. Quem paga a conta, no fundo, é o contribuinte. No fundo, não, sempre, né? É o contribuinte, né? O Judiciário Brasileiro Federal, ele custou, para dar dados, e eu não estou dizendo bom nem ruim, daí já seria uma discussão de filosofia do direito, é dado. Então, o Judiciário Federal custou ao contribuinte 90 bilhões de reais. Isso não pelo salário, não, é porque tem muito processo mesmo, cada processo custa aí mais ou menos R$2.000, você bota 80 milhões de casos, então a gente está gastando muito em disputa. Por exemplo, quando eu comparo com educação básica, a gente gasta em educação básica 45 bilhões, em saneamento básico não chega a 20 bi. Então a gente gasta mais em disputa que em educação e saneamento. Parece que claramente essa alocação orçamentária está ineficiente. Então isso no fundo é algo para a gente ter em conta, e aí tem um pessoal de jurimetria aí, da PUC, até o Marcelo Guedes, que publicou recentemente, o que também, quem é de análise econômica do direito já intuiria que quem paga a conta é o pobre, né? E isso funciona como um financiamento do pobre para quem tem mais condições de ter acesso à justiça, um pouco como funciona também a universidade pública. Então, a jurimetria mapeou que a periferia não usa o juizado especial civil, quem usa são as zonas mais ricas de São Paulo, porque quem comprou a passagem para a França e deu problema, no fundo, infelizmente, quem é classe D e E, vamos dizer assim, não tem patrimônio a litigar. Então você tem algumas ferramentas aí de transferência de renda que a gente deveria pensar. Então só isso é um pouco contraintuitivo, assim, né? Não é o que normalmente se estuda na faculdade de Direito, mas acho que esses dados não devem passar despercebidos quando a gente discute um tema como esse de, enfim, acesso à justiça, judicialização, desjudicialização, e a gente pode falar depois de formas de baratear e ser eficiente na resolução de disputas, como é o caso do consumidor.gov.br, que resolve em 6 dias 80% dos casos. Então, Luciano, só uma pergunta, e já iniciar a discussão com a arbitragem. Você mencionou que o consumidor.gov em 6 dias está resolvendo 80% dos casos. A arbitragem, então, no caso, dentro do nosso sistema brasileiro, vai servir para quem? Para que tipo de disputa de consumidor que a gente vai discutir hoje? Porque se 80% está sendo resolvida num sistema online,
quais são esses 20% restantes e há interesse disso ser resolvido pela arbitragem ou talvez por outros métodos de resolução? Você perguntou para mim, mas eu não quero ser deselegante e monopolizar aqui, Suzana. De maneira alguma, como vocês quiserem. Vocês querem que eu responda essa colocação? Eu respondo com prazer. Eu, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. É uma honra conversar com alguém que tem uma experiência tão vasta, tão sólida e tão importante nessa área. Então, uma honra estar aqui com você, Luciano. Desculpe você, mas eu certamente, na minha idade, já não dá para a gente ficar chamando senhor, nem por respeito. Mas, na verdade, a minha preocupação passa por muitas das coisas que você levantou aqui, né? Aliás, as minhas preocupações passam, então, primeiro, custo, né? Adianta você ter um custo alto, e veja, nem porque o Luciano passou pelo custo da coisa que é alto, que é ruim, né? Maior do que da educação básica. Eu passei pela educação básica quando eu fui fui da consultoria jurídica da Secretaria da Educação, e eu ficava olhando aquelas compras, eu falava, meu Deus, quanto melhor operacionalizado isso aqui poderia ser para render. Então eu fico imaginando que a gente está gastando também com alguma coisa que não é satisfatória, porque esse também é o outro lado da coisa, né? Eu estou gastando, mas eu estou, por exemplo, não sei se a palavra é correta, mas acondicionando um pouquinho melhor esse mercado, né? Quando a gente falava em abertura, né? Porque uma das propostas do Yuri é essa, quer dizer, a lei de arbitragem e a lei do CDC trouxe uma efetividade para a solução desses problemas, ou para até para dar uma regulada, quando eu falo regulada, nada a ver com regulação, né, mas dar uma aclimatada, né, no mercado, é uma pergunta muito importante. Então, eu acho que muitas coisas não aparecem. Né? O que não aparece? Puxa, quando o CDC foi editado, você tinha muita publicidade enganosa. Nem vou falar de juros, de preço, nada disso. Estou falando de natureza dos alimentos, né? Das possibilidades, se eram dietéticos, se não eram. Eu lembro muito disso. E aí vem a lei, ela dá uma assustada, olha, isso aqui é publicidade enganosa, é lícita, pode repercutir, e algo que não aparece, você tem uma acomodação do mercado publicitário, que começa a ser menos enganoso, menos abusivo. Não que ele trabalhasse com mas ele trabalhava muito livremente. Então, dentro dessa lei que vem, é pesada, ela é onerosa muitas vezes para o fornecedor, também houve uma aclimatação. Que aclimatação é essa? Quer dizer, eu já inibo, porque o custo eventual de um julgamento contrário a mim, porque eu fiz uma publicidade ruim, porque eu coloquei um produto de risco no mercado, ou um produto que não atende à expectativa do consumidor, também é valiosa. Então, assim, a lei em si, ela tem esse lado aferível do ponto de vista econômico e também tem um lado não aferível, né, que a gente não consegue. Eu não consigo fazer essa avaliação, o quanto o mercado melhorou porque a lei estava lá presente para inibir uma conduta ilícita. Eu não vou conseguir, nem você e nem ninguém, né, mas é importante que a gente leve isso em consideração. Do outro lado, tem o que o Luciano fala, quer dizer, você tem um custo alto, e aí a minha pergunta é, para quê? Se eu vou ter um produto serviço, tanto faz, que dê um problema, e amanhã eu vou ter um tempo enorme para decidir essa questão, por exemplo, quando se refere a automóveis, produtos mais caros, né? A gente também está entrando numa seara de um consumidor com maior poder aquisitivo, mas a verdade é que tudo movimenta a máquina econômica, então tudo é importante. E aí ele vai ter uma solução quando esse carro já está desvalorizado, já andou um monte, ou já não é mais dele. Então, isso funciona? Isso está sendo satisfatório para nós? Evidentemente que não. Né? E não está sendo eficaz, não está sendo satisfatório também para o consumidor. Perdão. De pequenas coisas, ou às vezes só de remédios, ou até mesmo só de serviços públicos. Então, satisfatório não é. Como a gente adequa isso, né, uma parte da pergunta é que eu acho que a gente precisa de mais topos para isso. Né? Então, eu preciso de mais mecanismos. O Luciano cita o consumidor.gov, ele é uma plataforma que não é compulsória, só quem se inscreve, no entanto, ele tem tido uma grande eficácia para resolver problemas o quê? Que teriam um custo pequeno se considerado só ele, mas vários custos desses oneram o Estado, sobrecarregam o Estado. Então, essa é mais uma possibilidade. Quanto mais eu diversifico essa plataforma, melhor fica. E eu nunca trabalhei no consumidor.gov, mas ele me parece ser uma plataforma não difícil de sustentabilidade. Quer dizer, ele não vai levar uma oneração muito grande do órgão que o sustenta, né? Até por ser online.
E a gente tem que levar em consideração que tudo isso, eu falava isso com o Yuri antes, vai aumentar muito, porque a pandemia mudou muito o perfil de compra, né? Quer dizer, você saiu de muitas lojas físicas, aquela possibilidade de chegar na loja física e resolver o problema, o comércio online foi muito implementado, foram mais de 100 mil IPs registrados. Então, o que a gente percebe? Que quanto mais eu puder também trazer para esse universo do consumidor a possibilidade de solução online, melhor será. Né? Falta um pouquinho de informação para o público. Isso é uma visão minha um pouco de professora. Né? O público, às vezes, não tem muita noção de uma funcionalidade dessa, da funcionalidade do consumidor.gov. Então, por exemplo, tem muito advogado mal intencionado que não quer perder a chance de prestar um atendimento, então ele fala, olha, faz só a sua reclamação no consumidor.gov só para constar, viu? Porque no fundo mesmo a gente vai ter que propor a demanda. Me desculpe, isso não é honesto, não é leal. Mas o consumidor não sabe, porque ele não tem esse conhecimento. Né? A gente depende muito dessa informação, então acho que falta um pouquinho de informação. Mas essas estratégias, elas são sempre, também elas demoram um pouco, né, para chegar até o consumidor, não só com legitimidade ela já tem, mas com informação adequada, né, do seu funcionamento. Então talvez falte um pouquinho isso para o consumidor saber que ele tem isso mais fácil. Ele lembra muito do PROCON, mas ele talvez não se lembre do consumidor.gov. Por quê? Porque o PROCON é antigo no Brasil, né? É uma coisa que já é anterior até mesmo a própria lei, né? A própria CDC, que é de 90. Então, o consumidor com .gov é um filho mais novo, né? Um filho mais temporão, aí. Então talvez isso faça um pouco de diferença, então acho que ainda faz um pouco de diferença a informação quanto à existência de uma plataforma como essa. Mas, de maneira geral, eu sou sempre favorável à diversificação, ter várias formas de você conseguir obter e de preferência a negociação sempre ela vai ser mais rápida, vai ser mais eficaz. Então esse custo realmente não é querido e ele não é educativo, né? Eu vou mais longe, né? O Luciano fala do prazo, eu concordo no que diz respeito à demanda, mas o próprio transcorrer do processo, não só a prescrição para propor, né? Eu vou mais longe, quer dizer, se a demanda é longa, para o fornecedor que é patológico, para ele é muito melhor que seja assim, e que tenha cada vez mais demandas, e que demore cada vez mais, né? Porque ele arrasta isso de uma forma que para ele é economicamente mais viável. Isso não tem vantagem para ninguém, né? O bom fornecedor não precisa disso. Ele se precaver e tenta fazer um contrato de consumo bem sucedido. Então, acho que isso não é vantagem para ninguém, não só na prescrição, como também na própria demora de um processo, de uma demanda que seja proposta imediatamente, não faz diferença nenhuma, porque vai demorar muito tempo para ele ter solução. Então, isso é educativo no mau sentido, né? Quer dizer, eu sei que é demorado, então eu não preciso ter pressa e não preciso ter interesse e atenção em resolver de uma maneira mais adequada, mais rápida, mais efetiva, porque esse consumidor vai demorar para obter a sua decisão judicial. Então é ruim de qualquer jeito, concordo plenamente. Yuri, Claro. posso Por favor. trazer uma coisa, uma informação interessante aqui e que de forma nenhuma contradiz, ao contrário, adiciona o que mencionou a Suzana. Quando eu justamente estava na Senacom, a gente via que, bom, o consumidor.gov, que eu vou passar a chamar de Gov, né, para simplificar, senão toda hora consumidor.gov, que o Gov, aquela coisa de advogado de contrato, né, doravante denominado Gov, ele tinha algum sucesso na resolutibilidade ou resolutividade avaliado pelos consumidores. Em razão disso, integramos com o judiciário no PJE, para acoplar, então, quem for distribuir uma ação no juizado especial terá a possibilidade de ir para o consumidor.gov, mas ficou aquela dúvida, e aqueles 20% que não foi resolvido? Então, te respondendo bem objetivamente, tem um espaço aí daqueles 20 não resolvidos que hoje estão tendo que ir no judiciário. Então, aí nós contratamos uma consultoria do PNUD e, felizmente, quem foi selecionado pelo PNUD, né, que é da ONU, foi o professor Napoleão Casado, para estudar mediação e arbitragem. Então, essas duas formas de solução de conflito podem ser utilizadas aí. Mediação com menos dificuldade, creio, porque encontra menos resistência, digamos assim, cultural entre os consumeristas,
E arbitragem, eu digo resistência cultural entre os consumeristas, porque é bom, convivi lá atrás com a professora Cláudia, nos últimos 2 anos na Senacom, e de fato o pessoal, os consumeristas ainda têm, de uma maneira geral, uma visão de consumidor única, que é aquela que foi defendida e vista lá em 1990, né? E eu, no fundo, tenho proposto assim, para a gente pensar um pouco vários perfis de consumidores, né? Assim como a legislação trabalhista já permite que empregados, dentro de certos parâmetros, possam ter opção de fazer uma arbitragem, porque esperar 5 anos, um diretor de uma empresa pode querer resolver em 6 meses. Então, acho que a partir daí, quer dizer, quem está na plataforma do consumidor.gov.br já tem um mapa, a Senacom já sabe, 50% tem até 2º grau e os outros 50% têm ensino superior incompleto ou completo. Então já não é aquele consumidor de baixa renda. Então esse cara, se ele quiser, essa foi a pesquisa do Cláudio, fazer uma mediação ou uma arbitragem, ele teria esta opção. O que eu não consigo entender por que algumas pessoas não querem dar aos consumidores esse direito. Eu estava agora no evento hoje de manhã, não, eu sou contra, aquela visão muito dogmática. E eu tenho estudado recentemente, dei um curso sobre a área de regulação, a gente tem que estudar psicologia comportamental, né, economia comportamental e neurociência. Então, o cérebro, né, cai muito, quando é muito dogmático, naquela parte do cérebro cheio de muitas convicções, né, que é o sistema 1, e a pessoa não consegue, às vezes, ser pragmático. Não, mas, poxa, veja o seguinte, eu até perguntei para uma colega minha que estava no WhatsApp muito nervosa e tal, dizendo que aquilo feria os direitos humanos e tal. Eu falei, mas vem cá, mas 30% das pessoas não têm acesso à internet, mas se a gente pegar as pessoas que estão no consumidor.gov, eu já selecionei, e se eu pegar pessoas que têm um certo nível de renda e informação, por que ela não pode? Não é porque, eu sei que é duro, enfim, mas não é porque nem todas as pessoas têm direito a ter um plano de saúde que você não vai ter plano de saúde. Não é porque, eu não estou fazendo analogia, só estou discutindo mais filosoficamente a possibilidade de escolher, porque o STJ já disse claramente que dentro que o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, se o consumidor tiver iniciativa, pode. Eu acho que ele pode até, desculpa interromper, mas ele pode até ratificar a possibilidade de arbitragem. Né? Ele não precisa nem tomar iniciativa, ele pode ratificar, ser provocado e ratificar. Por que não? Sim, ele poderia, assim, digamos, se eu quiser, assim, eu sou bastante informado, assim, por que eu não poderia... então, assim, tem casos na Itália, na Espanha e Portugal de arbitragem nessa área, especialmente no setor de compras online. Claro que você vai ter que ter ferramentas de financiamento. Ou, de novo, tudo na vida são os trade-offs. Ou é o contribuinte, né, e aí é público, né, e nós, ibéricos, adoramos uma coisa pública, né, porque parece que é uma outra pessoa, mas somos nós. A minha primeira pergunta de direito econômico para os alunos, quem paga, né? Os caras, não, o Estado. Não, gente, o Estado é uma ficção jurídica, desde o Kelsen. Quem paga somos nós. O Estado tributa e repassa. Ou vão ser as empresas, mas aí a gente tem que cuidar aquelas coisas. Não pode a empresa pagar o caso específico e gerar conflito. Tem que achar um sistema de financiamento. Na verdade, Luciano, se você me permite a intervenção específica nesse assunto, às vezes é necessário você separar um pouco o joio do trigo no que diz respeito à opinião quanto à possibilidade ou não de arbitragem na relação de consumo. Porque eu acho que ela passa por como é que eu vou dizer, um crivo prévio, quer dizer, você já estabelece que não pode, né? Quando, na verdade, o que não pode é arbitragem compulsória. Por quê? Porque o texto está lá, é expresso. Né? E eu também seria contra, mesmo que não fosse expresso, eu ia tentar buscar no sistema uma solução para isso. Por quê? Porque ficaria muito fora do que o 51 quis, né? Até porque ele abriu muito, né? A vantagem exagerada para o fornecedor, né? Então, e aí desvantagem, portanto, exagerada para o consumidor. Mas está lá, está escrito. Então, compulsória não pode. Então, essa é a parte que eu não discuto. Agora, por que foi transformada a ideia de que a arbitragem não pode por causa do conteúdo do arbitragem compulsória não pode? Por um motivo muito simples. Me parece, né, quero crer que é isso, porque eu acho que isso pode mudar ao longo do tempo, a visão de que
arbitragem não é jurisdição. Né? Então, as pessoas lidam como se a arbitragem não fosse jurisdição, fosse um contrato pessoal e eu me submeto e não vou reclamar para o judiciário, olha, é um combinado aqui. Não é isso. É uma jurisdição que não é estatal. Ponto final. Se as pessoas começarem a entender isso é óbvio, né, que a arbitragem é uma jurisdição não estatal, apenas isso, eu acho que não tem problema algum. Eu até concordo que a lei da arbitragem ela não está em pé bonitinha para uma relação de consumo, ela precisa de modificações. A gente precisaria estudar um pouco isso, né? Eu até penso muito isso, penso muito em arbitragem coletiva, então eu reflito muito sobre isso, mas eu penso exatamente isso. A lei do jeito que está talvez ela não dê conta. Por quê? Porque você tem algumas questões relativas à saúde e segurança que não seriam só de interesse individual, pessoal, particular, privado, disponível do consumidor. Né? Então, acho que o grande esbarrão que a gente tem aqui é a questão da saúde e segurança do consumidor. Tirando isso, eu acho que já é mais fácil de adaptar. Mas a arbitragem era jurisdição, é mais rápida, pode ter um custo, ela precisa claro que ela precisa de toda uma nova estratégia para ser uma arbitragem em matéria de consumo, e a gente também precisa definir algo, quer dizer, vai haver um controle de algum órgão estatal sobre essa arbitragem, que se tiver, talvez não resolva o nosso problema. Né? E cai um pouco no que você diz, todo tipo de consumidor não tem condição de opinar. Eu até concordo que uma pessoa que tem uma certa hipossuficiência técnica, né, do ponto de vista de funcionamento, por exemplo, eu me considero uma pessoa esclarecida. Eu tenho nível universitário, eu tenho mestrado, doutorado em direito, eu falo mais de uma língua, eu gosto de estudar, eu gosto de me informar, mas eu entendo muito pouco de determinadas tecnologias, que é uma coisa que vai para nós ser cada vez mais um problema. Eu tenho condições de proceder a uma arbitragem que envolva, por exemplo, os meus dados, questões tecnológicas que envolvam a minha segurança? Eu não tenho condição de fazer isso, porque eu não tenho conhecimento técnico. Agora, eu posso fazer uma arbitragem que envolva, por exemplo, uma questão econômica do meu contrato na compra de tecnologia? É evidente que eu tenho. Né? Eu, você e muitos outros, eu nem sei o que você sabe de tecnologia, porque cada um tem um amor ou um desamor com a tecnologia. Né? A tecnologia é ame-a ou deixe-a. Né? As pessoas não têm uma opinião mais ou menos. Né? As pessoas ou repelem e se envolvem porque não tem jeito, ou nem se envolvem, ou amam. Né? Amam e conhecem. A minha pergunta é essa, quer dizer, é muito diferente eu fazer uma arbitragem que envolva alguma coisa da minha segurança informacional ou do dinheiro que envolve a minha compra de tecnologia, daquele contrato, porque às vezes até um contrato simples, como a gente vê hoje nos contratos no que dizem respeito à comunicação e informação. Então, eu também concordo com você, essa hipossuficiência ela vai morrendo conforme esse consumidor é mais bem informado, tem uma escolaridade maior, tem uma atividade econômica, todo mundo que tem uma atividade econômica tende a conhecer melhor o funcionamento da coisa. Então, eu não vejo problema para isso. Só acho que precisa de alguns ajustes, né? E talvez diversificar os instrumentos, né? Não sei como você pensa, mas acho que a gente precisaria diversificar os instrumentos que até matariam um pouco determinadas necessidades de arbitragem. Repito, a Convenção Coletiva de Consumo que nunca foi utilizada. Acho que tem uns 4, 5 exemplos, mas ela nunca foi um instrumento importante. Pois é, Suzana, mas então, será que a arbitragem não é mais adequado quando há um problema técnico? Mais do que a convenção? Não, mas eu digo assim, eu não vejo o judiciário, sinceramente, posso te dar alguns exemplos, naquele caso do WhatsApp, que o juiz, talvez por desconhecer a tecnologia, parou todo o WhatsApp. Sim, o juiz do jacarezinho, famoso. Até acho assim, de fato, essas empresas tecnológicas, eu na Senacom tive que lidar com essas empresas, enfim, não vou fazer nenhum julgamento moral nem nada, mas elas são difíceis de lidar porque sempre vem um argumento justamente da lei aplicável, né? Ah, não, então eu estou na Califórnia, o direito aplicável, então aqui de fato eu entendo a dificuldade do juiz. Peguei esse caso só para dizer o seguinte: creio que a arbitragem tenha mais instrumentos para lidar com questões técnicas do que o próprio Poder Judiciário. Ainda mais no juizado especial, que nem pode produzir prova técnica, né? Então, se houver um financiamento, e aí tem que ser pensado como, e se puder produzir uma prova técnica, podem ter peritos, sei lá, enfim, a gente pode pensar, ou pode ter um árbitro que é da área de tecnologia, né? E portanto,
E também, além desse ponto, concordo integralmente contigo no sentido da arbitragem coletiva. É que me chama a atenção porque algumas ONGs, vamos dizer assim, de defesa do consumidor, elas basicamente viraram escritório de advocacia que entram no judiciário. Eu nunca vi uma campanha de esclarecimento dos consumidores ou de tentativa de resolução de disputas. Quando eu representava o Brasil em fóruns internacionais, eu lidei com aquela e-consumer, o papo é outro, assim, é informar, esclarecer, não é judicializar, né? Que eu vejo um grau de judicialização, tá na cultura, sei lá, muito grande. Mas, enfim, acho que aí, Yuri, não sei se talvez tenham outras perguntas e esse tema está tão interessante que a gente não está passando da primeira. Posso só fazer uma observação? Eu vou fazer o contrário do que você fez. Você pediu socorro do Yuri para a gente não parar, mas eu vou fazer esse pedido. Só fazer uma observação. Eu concordo, realmente tem os aspectos técnicos que só uma arbitragem pode dar conta. Eu me lembro da primeira vez de ter muito interesse nisso, foi com o professor Guido Soares, né? Ele explicou a questão das tintas, ele adorava o exemplo das tintas, foi assim que eu me interessei, numa época que nem tinha arbitragem no Brasil, onde ele dizia, olha, teve o caso das tintas que vieram, e era da China, né? A China está tão na moda pelo bem e pelo mal, mas não tinha jeito, as tintas iam vindo da China, e o comprador dizia assim, não foram da cor eleita, né? Claro que isso é bom para um juiz decidir isso? Não, né? Claro que o juiz também, eu até falei errado, eu troquei o réptil, né? Eu falei jacarezinho, não, era de lagarto o juiz que proibiu o WhatsApp, né? Eu acabei errando de réptil. E ele sabia que quando ele mandasse suspender o WhatsApp, ele suspenderia todo o WhatsApp no Brasil e faria um estrago gigantesco, né? Eu concordo que mesmo que ele soubesse, talvez ele não tenha tido a dimensão do que ele estava fazendo. Então eu concordo, realmente a questão técnica ela é fundamental na arbitragem. Né? E isso me lembra a conversa encantadora do professor Guido Soares. Ao mesmo tempo, você tem claro que é um arqui-inimigo que é a volatização da informação versus escritórios, inclusive, que às vezes também se organizam para ser associações que não são. Quer dizer, você tem ONGs que são escritórios disfarçados em ONG, ou seja, todo um mecanismo para ganhar dinheiro. Porque o que a gente vê também é que muitas ações coletivas são propostas, fazem algum alvoroço na mídia e depois são abandonadas, ninguém assume. Mas já foi cobrado um tanto, e aquele tanto já é o suficiente para satisfazer aqueles mal intencionados. Né? Então, isso também tem que deixar de ser um pouco economicamente interessante. Quer dizer, se você tem outros instrumentos, outros campos, né? Outros lugares onde defender a sua demanda, você esvazia esse comercialismo, inclusive, que é totalmente desleal, né? Quer dizer, você só propõe a demanda ou para aparecer na mídia, ou para fazer algum alvoroço dentro da sua carreira, ou até mesmo para ganhar dinheiro, porque você não é um escritor de advocacia, você não é uma ONG, né? Você é apenas como é que eu vou dizer, um parasita, né, daquela situação, e às vezes não é o que basta, paga R$2.000, né, uma associação pequena paga R$2.000, pronto, já fez uma inicial, está de bom tamanho, não precisa produzir prova. Aí que está, Suzana. Grande negócio. Quem pesquisa análise econômica do direito não fica surpreso que existam grupos que façam uso, como a gente predatório do sistema público, né? Então, no fundo, talvez a gente devesse pensar a questão da gratuidade, porque senão você pode ter casos de pessoas não pobres, não pagando e criando essa estrutura de incentivos para business, no fundo. Também. Que pode acontecer também em função da arbitragem, quer dizer, a gente não, toda patologia é possível, né? Basta que as pessoas se organizem para essa patologia. A gente mencionou, o Luciano mencionou, por exemplo, a questão da ação coletiva. E eu queria trazer um pouquinho da discussão jurídica em torno da arbitragem e autonomia das vontades das partes. Como é que a gente pode discutir hoje no Brasil um sistema efetivo de arbitragem quando nós temos, digamos, um impeditivo da cláusula de arbitragem, quem que pode fazer parte desse procedimento, né? E, inclusive, o imperativo constitucional da inafastabilidade do judiciário. Acho que a pergunta que eu gostaria de fazer, e acho que muitos estariam interessados, é como a arbitragem pode ser eficaz quando você tem
tantos elementos nos polos ativos e passivos numa relação de consumo. E essa de talvez começar com a doutora Suzana. Pode ser. Só que eu acho que eu desmembraria um pouco essa sua pergunta. Talvez não sejam, você disse tantos polos, eu diria tantos interesses. Eu não sei se existem tantas partes, ou tantas vontades, ou tantas demandas, ou tantas leads, mas tem muitos interesses, isso eu até concordo. Numa ação, perdão, gente, numa ação de interesses individuais homogêneos, talvez menos, né? Talvez menos. E outra coisa, eu não aceito também, eu não acho que a ideia seja de afastabilidade do judiciário, eu acho que seria da jurisdição. Eu não posso abrir mão de uma jurisdição, mas a arbitragem, ela vem a trazer vamos dizer, uma jurisdição mais especializada, como a gente falava agora há pouco, de uma maneira diferente, convencionada previamente. Daí eu concordar que você pode até mesmo ratificar, você não pode nem só pedir, você pode até ratificar, desde que você manifeste a vontade. Os mais rigorosos acham que o consumidor deve pedir, né? Se o consumidor pedisse, qual seria a dúvida que ele está se propondo à arbitragem? Acho que nenhuma, né? Seria muito maquiavélico imaginar toda uma estrutura por trás disso. E se você provar essa estrutura disso, também você anula a arbitragem, né? Se for uma questão como essa, você anula a arbitragem. A outra parte da sua pergunta, você questiona a possibilidade da cláusula arbitral? Desculpa, eu perdi o começo agora da pergunta. Sim, por exemplo, o artigo 12 do CDC diz sobre responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Perfeito. E ele elenca diversos interesses envolvendo fabricante, produtor, construtor, seja ele nacional ou estrangeiro, e o importador. Perfeito. E aí temos o problema E aí, na verdade, o CDC basicamente oferece ao consumidor uma lista de pessoas a qual ele pode conseguir entrar com uma ação, ou que são responsáveis por determinados fatos do produto. Na arbitragem, temos a questão, dentro da nossa lei da arbitragem, da cláusula de arbitragem, e quem se vincula a essa disputa. Minha pergunta é no sentido de como a gente imagina a arbitragem no direito brasileiro se adequar a esse tipo de relação. Entendi. É que eu queria lembrar a primeira parte da pergunta, porque quando você começou a perguntar, eu comecei a pensar na jurisdição, né? Que é um assunto também que eu gosto muito. Não, eu concordo com você. O artigo 12, talvez, voltando um pouquinho só no que diz respeito à arbitragem como um todo e o CDC como um todo, é evidente que nós estamos tentando pensar nas possibilidades mais difíceis de conciliação, quando eu falo conciliação de sistema, de organograma, e propriamente do conjunto, né, da lei, de todas as normas de defesa do consumidor e da lei da arbitragem, ou alguma coisa que vier depois em paralelo que seja correlata. Então, isso é verdade, nós temos uma dificuldade, a gente está pensando nos casos mais graves, nas dificuldades maiores, mas é evidente que eventualmente a gente vai ter que se adaptar a esse sistema normativo, isso não há a menor dúvida, né? Até porque a gente faz muita questão. Eu não gosto de chamar o CDC de microsistema, eu acho que ele é um sistema para uma determinada relação jurídica. Ele não é macro, ele não é micro. Ele é um sistema para uma determinada relação jurídica, que é a relação de consumo. Então, se você faz tanta questão de dizer que essa organicidade leva à criação desse sistema, isso também vale para problemas como a gente está enfrentando agora. Cabe ou não cabe arbitragem? Dá ou não dá? Pode ou não pode? Então, eu acho que nós vamos ter, sim, questões a serem resolvidas do ponto de vista desse sistema, e talvez a gente não esteja pensando em alguma que seja latente e que não esteja sendo pensada por nós. O artigo 12, ele coloca os responsáveis e ele diz quem não é responsável, em que determinada situação eles não são responsáveis. Então, nós teríamos que preservar essa situação, e isso seria colidente com a questão da lei de arbitragem? Talvez. Eu não me prontificaria a dar uma resposta imediata, mas eu teria que pensar. Por quê? Porque aí é um ponto de adequação. E principalmente pelo assunto que ele toca, que é a plena reparação por defeito. Nós não estamos falando de vício, nós não estamos falando de publicidade enganosa, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de defeito, de colocação da saúde e segurança do consumidor em risco.
do meio ambiente de consumo, se é que a gente pode falar no meio ambiente de consumo, que é o mercado de consumo, né? Eu tenho um trabalho a respeito disso, onde eu fiquei pesquisando. Será que a gente pode falar que existe um meio ambiente de consumo? Se existe um meio ambiente de consumo, nós temos que preservá-lo dos defeitos que causam danos e ameaças à saúde e segurança. Então, essa compatibilização do 12 com aqueles responsáveis, ela vai colidir. Eu concordo com... Não é colidir, mas existe um confronto de sistemas que não vão conversar nesse primeiro momento. Então, eu acho que esse já seria uma questão de adaptação. Eu nunca pensei sobre esse aspecto, mas eu acho que há uma necessidade de adaptação. Daí de eu achar que a lei de arbitragem, como está, ela ainda não se adequa. Ela é possível, mas ela precisa passar por uma adequação no caso da relação de consumo. Bom, eu estou aqui pensando assim, acho que acredito que tem o direito posto, né? E o Código de Defesa do Consumidor é claro em que condições, então você tem cláusula, mas você tem também compromisso, né, Yuri? E pode acontecer, enfim, a gente sabe que estatisticamente é bem menos significativo, mas existe. A gente também tem que perceber, isso a gente sabe, né, da área de arbitragem, mediação, que esses institutos não surgiram para desafogar o judiciário, porque desde o direito romano ele é afogado. Eu brinco que o direito, não sei quem, um desses processualistas inteligentes disse isso, quer dizer, desde o direito romano, o processo passa por reformas para desafogar as cortes, e elas que têm que se desafogar, né? Uma vez um professor de processo, há muitos anos atrás, perguntou: não, mas a arbitragem vai ajudar? Eu falei: não, se o Tribunal de Justiça quiser me contratar para dar uma consultoria em como diminuir o processo, eu resolvo rápido. A primeira coisa é custas, a segunda é precedente vinculante. Vai acontecer que nem acontece nos Estados Unidos, na média, né? Porque também, via de regra, os advogados não trabalham com gestão, né? E aí tem aquela máxima de Pareto, né? Eu tenho que resolver 80% dos problemas, eu não vou conseguir resolver todos os problemas. Então, se eu conseguir tirar casos do judiciário, não é que isso vai resolver o problema. O judiciário vai ter que resolver ele próprio, né, os seus problemas, mas você resolve a vida do consumidor, né? Se ele resolver o problema dele, é com ele que talvez a gente tenha que estar preocupado. Nós vivemos uma prisão cognitiva tão grande da década de 90 que simplesmente os consumidores não podem escolher outras coisas. Eu acho que alguns perfis de consumidores podem, de lá para cá. Teve as pessoas com todos os problemas, mas se a gente pegar o início do governo Fernando Henrique agora, mais gente foi educada, mais gente passou pelas escolas, mais gente teve, salvo 2015 ali, que deu uma série de problemas regulatórios, a renda foi melhor redistribuída, né? E aí tem o Covid também, mas enfim, quero dizer que, salvo situações de 5 anos para cá, o país estava melhorando em vários índices econômicos e sociais. Então, alguma reflexão a gente tem que fazer sobre isso. Então, você tem no texto posto hoje a possibilidade do consumidor escolher. Quando que ele escolher, se for melhor para ele. Há alguns dados sobre Portugal, eu conheço também dos Estados Unidos, que os consumidores preferem ir para a arbitragem. E por quê? Aí você tem que trabalhar com um disclosure, né? Você tem que permitir, e aí é um tema para discutir, publicidade, né? Assim, não confidencialidade. Se tiver, como é o consumidor.gov.br, por que os consumidores estão indo para lá? Porque eles tendo informação que resolve em 6 dias e que eles vão aceitar ou não, porque no fundo a gente não precisa de advogado para cancelar uma linha de telefone, né? Isso é uma aberração que a gente criou, o cara precisa de advogado para suspender, para trocar. E eu não estou culpando nem advogado, nem, enfim, mas é uma situação que nós criamos que não tem como se sustentar, né? Para trocar um voo para um advogado. Então, assim, nem a justiça. A justiça não é um sistema que foi desenhado para citar o outro. Tem casos, por exemplo, do Juizado Especial do Rio, 50% dos casos, as empresas só ficam sabendo quando são citadas. Há algo errado aí, entendeu? Assim, não, você está movimentando toda uma máquina para pouca coisa. Então, já tem situações. Aí a gente tem que começar a pensar assim, em termos de gestão. Eu quero resolver, por isso que a Senacom, que faz políticas públicas, ela tem que pensar em gestão, então ela precisa de dados. Então, e atuar baseada em evidências científicas. Então, Napoleão Casado fez um estudo científico, independente, dizendo que
mapeando que existem situações que a lei diz assim, Então, o desenho da política pública, e agora isso vai ser discutido no Conselho Nacional de Defesa dos Consumidores, lá vai ter PROCON, vai ter agências reguladoras, vai ter Ministério da Economia, vai ter fornecedor, vai ter ONG de consumidor, enfim, para discutir, mas hoje é possível em alguns casos. Se tem que pensar de uma maneira inteligente de gestão, se eu quiser fazer isso, como fazer? Na Argentina, que é uma legislação parecida com a nossa, o Ministério da Justiça subsidia. No fundo, tem lá um sistema de arbitragem de consumidor. Portugal tem um sistema de arbitragem tributária, que funciona dentro do Estado. Não quero fugir aqui da discussão. Mas, então, tem que pensar. E depois tem, e aí na visão, no desenho lá do professor eu acho que eu chamei Cláudio porque o Napoleão e o Cláudio estão sempre juntos, né? Muitas vezes juntos. Falou Napoleão. Não, o professor Napoleão casado, né? O estudo do professor Napoleão casado, ele sugere algo interessante ali, que é o seguinte: você, quando diz não deu acordo, nos 20%, e olhem, durante a pandemia, que a Senacom tomou uma decisão estratégica difícil ali, que foi tornar o GOV obrigatório para alguns setores que eram essenciais, porque, enfim, o governo precisa saber o que está acontecendo lá. Então, aumentou muito o número de fornecedores cadastrados, aumentou 30% as reclamações, os saques, porque os funcionários não conseguiam chegar no centro de call center, né? Foram, enfim, prejudicados, e ainda assim se manteve os 80%. Então, ou seja, as empresas estão investindo porque, no fundo, isso é uma informação, né? O consumidor, antes do ato de consumo, ele pode ver como é que está aquela empresa lá em termos de tratamento de reclamações. E, então, naqueles 20% dos casos, o senhor quer resolver, senhora, quer resolver por mediação? Mediação, na sugestão engenhosa do professor Napoleão, apareceria até um vídeo para a pessoa entender o que é mediação, arbitragem também, enfim. Então, tem formas de... E aí você tem que pensar como é que você quer financiar. De novo, vai ser o ministério, vai ser o contribuinte. Por incrível que pareça, é mais barato. É melhor, se eu fosse, eu não sou mais, né? Agora a professora Juliana Domingues, que é professora de Direito Econômico na USP, enfim, me sucedeu, era a minha diretora de departamento, mas não é porque ela era diretora que ela tem que seguir, ela tem a autonomia dela lá, tem que ver o que ela vai querer fazer. Agora, se eu fosse, digamos assim, o contribuinte, eu acho o desenho de apostar em arbitragem mais barato que apostar no juizado. Claro, aí também nós temos que pensar algumas outras coisas polêmicas aqui que eu colocaria em debate. Eu acredito que nós criamos uma jurisprudência que foi além do texto do código, né? Então, isso digamos assim, quando quem não é da área consumerista dialoga com os consumeristas e lê o código, a pessoa, como o professor Napoleão, né, ele não conseguiu entender alguns pontos que ele, que é mais da área de arbitragem, da área internacional. Depois teve um outro consultor também internacionalista da USP, que é o professor Fontoura, que está falando sobre as implicações de aderirmos. Se o Brasil aderir ao OCDE, tem uma série de adequações de política pública de consumidor que a gente vai ter que repensar aí a defesa do consumidor brasileiro, porque tem que trabalhar baseado em evidências, enfim. E olha, tinha gente querendo tabelar preço agora, né? Quando a gente trabalha com evidências, já deveria. Eu brinco assim, né, professora Suzana? Eu acho bastante arriscado a gente não acreditar na ciência, né? Tem gente que não acredita na vacina, tem gente que acha que... Eu não sei se nunca viu foto da NASA, assim, né? Quando tira a Terra é redonda, né? E tem uma outra coisa que é a lei da oferta e da procura. Não é dado eu acredito ou não, né? Eu brinco que se alguém provar que economia não é ciência, ganhará um Nobel de Economia, porque é. Talvez. Então assim, tanto que um psicólogo, que foi o Kahneman, escreveu sobre algumas limitações e ganhou o Nobel de Economia. Então, assim, o melhor é a gente trabalhar com ciência, né? Não ir desafiando assim, o óbvio, mas acho que tem um bom campo aí de desenho de política pública, né?
E aí o governo pode decidir, o executivo, bom, eu vou gastar o dinheiro do contribuinte aqui, mas a gente vai ter que repensar um pouco, acho que aquela coisa da roda, né? A roda gira, às vezes ela vai longe demais, às vezes ela precisa voltar um pouco. Assim, a minha sensação em fóruns internacionais discutindo defesa do consumidor, o Brasil, com todo respeito, assim, mas na média ele parou no tempo. Né? O que aconteceu nos últimos 10 anos no OCDE, não que está... Por exemplo, nas Nações Unidas, a diretiva das Nações Unidas sobre defesa do consumidor só é vulnerável o consumidor idoso, consumidora idosa e a criança. O outro não. Então, não, assim, nosso sistema é mais protetivo, não há a menor dúvida. Ele é bem paternalista, até pode-se dizer paternalista. Paternalista. Eu estava evitando essa palavra porque ela causa um pouco de resistência cultural, mas eu chamaria de paternalismo. Eu preferiria o paternalismo libertário lá do Sustain, né? Dar informação e as pessoas escolhem. Quando o Estado quer decidir pelas pessoas, eu confesso que me dá um pouquinho de alergia, mas... Eu acho que isso tem uma... Não sei se eu posso falar, Yuri? Pode, por favor. Existe no cerne disso, tem um outro aspecto, né? Quando nós tivemos o CDC há 30 anos atrás, eu acho que a gente tinha um mercado bem selvagem, né? Acho que em qualquer segmento. Né? E também aquela história de reclamar para o bispo. Por que eu falo que era o literalmente reclamar para o bispo? Porque uma ação comum, sem juizado, baseada no Código Civil, culpa e dolo, imperícia, negligência e imperícia, imprudência, negligência e imperícia, evicção, quer dizer, toda aquela estrutura que não se prestava ao CDC, demandou uma legislação bastante protetiva. Então, eu acho que essa acomodação do terreno ela vem em boa hora. Qual é o nosso problema ao longo desses 30 anos? Eu nem estou dizendo que ela tem que se mudar, e assim, não necessariamente ela não ser paternalista ou ser mais paternalista, eu não estou nem dizendo isso, eu nem chego nesse ponto. Nós não reavaliamos qual é o quadro 30 anos depois. Né? 30 anos atrás, certamente nem Luciano, bom, Yuri acho que não era nem nascido, eu e o Luciano não tínhamos celulares, nós não tínhamos internet, né? A gente ainda estava naquela época daquela internet militar lá, né, que a gente nem sabia que existia, e o computador parecia um armário. Então, passado o tempo, e pode ser que alguns setores tenham piorado, eu nem desconto isso, você tem algumas situações, por exemplo, preço, financiamento, a transparência de informações para a compra, muito disso mudou ao longo dos anos, mudou para melhor. Outras talvez tenham piorado, eu também não consigo analisar todos os segmentos de consumo. Algumas coisas do serviço público ainda deixam muito a desejar, alguns setores, algumas prestações de serviço que são públicas deixam a desejar, alguns setores que são privados também deixam a desejar, mas a verdade é que a gente não fez essa acomodação. Então, 30 anos depois, a gente também costuma, não só continua dando a mesma leitura, como nós não tivemos nenhuma alteração que facilitasse essa equação de harmonia, que favorece a harmonização das relações de consumo. Né? Se algum setor, eu diria que isso acontece, talvez, né? Talvez a gente tenha, por exemplo, setor aéreo, né? A gente tem pouca interferência do cidadão, do usuário, do consumidor, diretamente com a empresa. Também tem um argumento que são empresas superpoderosas. Então, eu não consigo fazer uma avaliação na relação de consumo para isso. Eu teria que avaliar a relação de consumo de serviço bancário, consumo de transporte, consumo de alimentos, consumo de serviços, consumo de fármacos. Né? O Luciano falou essa história hoje das evidências da ciência. Não significa que o sucesso da vacina que vem pela frente também não trará problemas, né? Quanta gente vai falar, olha, fiquei doente por causa da vacina, mesmo que não tenha precaução, não tenha nenhuma prevenção contra a vacina, pode achar que ficou doente por causa da vacina, tem de tudo, né? O mundo do consumo é muito rico, mas a verdade é que 30 anos depois a gente continua dando a mesma leitura, né? Então, às vezes, parece paternalista mesmo, né? Uma resistência que se dá muito grande e de extremo paternalismo, que também precisa ser pensado, é o artigo 27, né, a prescrição de 5 anos quando você tem o conhecimento e o autor. Todo mundo discute isso até hoje, quer dizer, não é muito tempo, não tornou as ações imprescritíveis.
claro que a gente tem que discutir tudo, porque se a gente só discutisse consumo de serviços bancários, a nossa conversa já tinha acabado meia hora, porque ela teria um foco só. Né? E os serviços e produtos de todo o mercado de consumo, não. E a gente também tem que levar em consideração a grande complexidade do mercado hoje. Eu sempre faço questão de falar isso para os meus alunos. Há pouco tempo atrás, eu falo por pouco tempo, 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas no máximo, você tinha em cada área da vida 2 ou 3 produtos, 2 ou 3 serviços. Hoje eu não sei nem elencar, eu não sei nem o preço dessas coisas. Né? Eu não consigo me atualizar suficientemente no mercado de consumo do que é favorável a mim e dos meus direitos. Por quê? Porque eu tenho uma complexidade muito grande. Isso tem que ser considerado. Se bem que algumas coisas pioraram e outras melhoraram, essa acomodação não acontece. Então, em alguns momentos, a leitura do código parece paternalista mesmo, e pode ser que seja. Né? A gente tem que fazer essa leitura do código sem preconceito. Professora Suzana, professor Luciano, uma última pergunta para a gente poder encerrar. A gente vê que o que é fascinante nas relações de consumo é essa multitude de interesses. E um sistema brasileiro que talvez tenha parado no tempo, mas que é protetivo, é talvez paternalista. E a dúvida que fica, acho que voltando um pouquinho aí para aquela primeira pergunta que eu fiz, na opinião de vocês, a lei de arbitragem brasileira se adequa a todas essas características, ou talvez, vendo, por exemplo, como o doutor Luciano falou, no sistema comparado Portugal, Espanha, Argentina, temos lições a serem aprendidas e talvez nossa legislação tenha que se adaptar. Bom, acho que essa eu já respondi antes, né, Yuri? Eu creio que tenha um espaço já diante do direito posto. O mais difícil, no fundo, eu já os estudos empíricos, é a cultura. A cultura resiste à lei, né? Então, às vezes você muda a lei, se não muda a cultura, você precisa de 10 anos para... Então, no fundo, é mais importante eventos como esse, enfim, para as pessoas começarem a abrir a cabeça. Já no ano passado, eu já tinha feito alguns eventos sobre arbitragem e outros métodos, aí, no caso, consensuais, como mediação de relações de consumo, a uma resistência considerável, mas não vamos esquecer da tecnologia, né? Até escrevi aqui para não esquecer as ODR, né? As Online Dispute Resolutions, que aí vai baixar muito o custo e você vai facilitar muito. Então, creio que já há uma base legal. Mas também dá para ter avanços. Eu acredito que não há espaço político hoje no Congresso e consenso na academia para avançar mais do que tem hoje, ou seja, a cláusula compromissória, porque mexer em legislação de consumo é um tabu no Congresso, enfim, parece que está tirando direito, então é muito complexo politicamente. Eu acho mais fácil, pragmaticamente, trabalhar dentro do que tem a lei, ajustar as interpretações, a cabeça, que gente que não é da área comece a falar um pouco para pessoas conversarem, né? E acho que é isso. Acho que eu começaria com o que tem, o que a casa oferece, né? Isso com tecnologia e com jovens, né? Creio que possa ser um espaço para que jovens ganhem experiência, não que é menos importante, né? Mas enfim, é uma forma dos valores envolvidos, enfim, de pessoas ganharem experiência com arbitragem. Professora Suzana, mas alguma última palavra e considerações? Sim, eu acredito que, eu até concordo que muitas vezes a gente tem que salvar com aquilo que tem, então essa visão do Luciano eu até concordo. Nesse caso, eu acho que pode ter um efeito colateral danoso. Né? Existe resistência na aplicação de qualquer coisa que seja um pouco mais abrangente, mais livre, né, digamos assim, nas relações de consumo, não há a menor dúvida. Então a gente já conta com isso. E, ao mesmo tempo, uma legislação que se propõe a ser protetiva. Né? Isso ela não se nega, ela é uma legislação protetiva. Então, qual é o efeito colateral? Que num impasse, em determinado momento, principalmente se a gente pensar na hora do dano, e especificamente no que diz respeito ao dano, as outras questões eu acho mais fáceis de serem tratadas com a lei atual, mas eu acho que quando a gente trata do dano fica difícil, né, e a potencialidade de dano, é que o efeito colateral seja uma decisão amanhã de um tribunal superior de que a lei
de arbitragem seria inaplicável às relações de consumo. A questão de não haver espaço político é um problema, sim, porque quando esse espaço político acontecerá? Né? A gente não sabe, nem se vai acontecer. Então, isso é um problema também. Quer dizer, se eu não consigo cavar um espaço político para mudar a legislação, então vamos ficar na mesma. Isso também não é razoável. Mas eu acho que o efeito colateral pode ser pior, né? Que pode acabar afastando a possibilidade da própria arbitragem, uma decisão que vá no sentido contrário, uma súmula vinculante, alguma coisa que torne essa conversa ainda mais difícil e jogue muito mais lá para frente a possibilidade de reconversar a arbitragem com o direito do consumidor. Então, talvez o ideal mesmo seria uma adaptação legislativa especificamente para as relações de consumo. E aí a gente conversar tudo, conversar a arbitragem coletiva, pensar na convenção coletiva, dar uma roupagem maior e até mais robusta. Mas eu concordo com ele, talvez não haja realmente espaço para isso agora, porque aquele que tenta flexibilizar é visto de pronto como um vilão, sem que se cogite se ele realmente está exercendo a vilania dele, né? Então isso para nós é um problema. Por quê? Porque ele acaba sendo um impasse na própria conversa, um impasse na própria discussão. Mas eu ainda tenho resistência a colocar como está para tudo no consumidor, né? Eu acho que algumas adaptações são necessárias, não só para tornar viável, mas para se tornar efetivo. Quer dizer, até para quebrar a resistência, eu preciso tentar uma moldagem, né, legislativa um pouco mais própria do direito do consumidor. Não acredito que ela seja grande. Ela as pessoas gostam de falar do pontual, eu não gosto dessa expressão, que eu acho que essa expressão foi adaptada na língua portuguesa, mas ela é um pouco mais reduzida a alguns aspectos da relação de consumo, mas eu ainda acho que precisa ser feita, né? Talvez de uma forma, quer dizer, eu alcanço de uma forma mais lenta, mas eu não tenho um revés tão grande, uma rejeição tão grande, até por parte do judiciário. Perfeito. Queria agradecer a presença dos nossos dois professores aqui discutindo esse assunto. Não sei se o Cláudio ou a Lilian têm algo a falar. Oi, boa noite. Não, muito obrigada. Tenho a agradecer a participação de todos vocês. Foi um debate excelente. A gente pôde aprender muito, né, professor? Eu também aprendi. Me achei extremamente rico o debate e agradeço aos dois expositores e ao moderador. Então, tá bom, a gente se encontra então na próxima edição do Arbitalks, que não será na próxima segunda, né, professor, porque é feriado, e sim na outra semana, às 19 horas. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Boa noite e obrigada a todos.